5 funções da máquina, 7 aliás. Curiosamente, nós descobrimos que essa máquina tem a função intelectiva e devemos desenvolver a inteligência. Pessoas me dizem: não, eu não quero mais meter confusão na minha cabeça. Assim dizia minha mãe, que era analfabeta. Eu lhe dizia: mãe, se a senhora quiser, eu ensino a senhora a ler e escrever em uma semana. E ela me dizia, idosa: meu filho, eu sou o último filho. Ela estava com 44 anos. Naqueles momentos dos fogachos finais, eu bati a porta e o médico disse: aborte. Ela disse: morro, mas não aborto. E aqui está o quase abortado, 88 anos depois. Teria valido se ela me abortasse? E ela viveu 86, apesar da sua fragilidade orgânica. E ela me dizia: Di, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, não vou botar confusão na minha cabeça para me atrapalhar. Quando desencarnou, 10 anos depois, retornávamos de Miami, fomos visitar Chico Xavier. Estávamos numa reunião íntima, numa quarta-feira, na sua casa, quando ele psicografou a mensagem de minha mãe, em 38 páginas. E ela começa dizendo assim: meu filho, quando eu estava aí na terra, você dizia: mãe, se a senhora quiser, eu a ensino a ler e escrever em uma semana. E eu lhe respondia: Di, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, não quero botar confusão na minha cabeça. Vê, meu filho, estou escrevendo-lhe. E eu quase desmaiei. É claro que eu sabia que a ignorância era da carne, não era do espírito. Chico também sabia que a minha, como a sua genitora, era analfabeta. Então, quando ele foi lendo, ele me piscou o olho, sorriu, e ela disse: Di, para poder alegrar o seu coração de filho, ao chegar aqui, eu tomei passes ou banhos de memória, para recordar-me das encarnações em que eu falava corretamente, não somente a língua portuguesa, mas outras, nas quais me comprometi, e Deus brindou-me com a ignorância das letras para poder recuperar dos meus delitos. E ele apresentou uma mensagem de uma beleza que não há tese parapsicológica que consiga explicar, senão a incorporação dos espíritos. Enquanto ele escreveu minha mãe para mim, eu psicografei Dr. Bezerra para ele. Uma noite inolvidável, exatamente 10 anos depois que ela havia desencarnado. Dessa forma, há muita gente que ainda diz: não, eu já tenho conhecimento bastante, não quero colocar confusão na minha cabeça, mas é necessário colocar belas letras na alma. E como não queria ela a aprendizagem do estudo pessoal, nós dois líamos para ela toda a codificação. E se eu tenho arrependimento na minha vida, este é o de ter tornado minha mãe espírita, porque não era uma guia espiritual, era um algoz espiritual. Toda vez que eu tropeçava, ela dizia assim: Di, você é espírita, meu filho. Eu digo: não precisa me lembrar não, mãe, eu já sei. Quando eu cometi uma baianada daquelas, e ela estava perto e dizia assim: meu filho, você vai pregar esse tema para os outros? Eu digo: não, mãe, por um mês eu não prego isso. Depois que eu me recuperar, eu volto a pregar. Ah, assim é que age o espírita, não é? Você lembra que Allan Kardec falou sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas? Eu dizia assim: nem tanto, mãe. Pois eu vou lembrar você. E possuía uma memória que eu ficava deslumbrado. Desta forma, na consciência agora de liberdade, no controle das funções, a máquina exige que nós intelectualizemos-nos, mas não o intelecto vago, aquele que ilumina, saber quem somos, o que é que viemos fazer na Terra. Quanta gente pergunta: seu Divaldo, qual é a minha missão? Eu não sei qual é a minha, quanto mais a dos outros. Eu então sorri e digo: amar. Mas só, eu digo, se conseguir amar, conseguiu tudo. Até que uma amiga minha, da minha idade, ela disse: tem 70, mas eu sei que ela tem 89. Daqui a pouco eu chego lá. Ela me perguntou no ano passado: Divaldo, qual é a minha missão na Terra? Eu digo: deixe para a próxima.
porque a esta idade nossa, minha filha, a gente tem que pensar rápido na morte. Nós estamos aqui esquecidos de Deus, graças à Mãe Santíssima. Ele nos esqueceu. Mas, Divaldo, eu queria começar minha missão. Não comece, não. Deixe para outra reencarnação. Reumática, míope, surdas, gaguejando. Como é que vai começar a missão? Qual é a missão agora? Prepare-se para morrer, Pai nosso que está nos céus. Porque a morte chega sem aviso nessa nossa idade. A irmã morte fica nos olhando e rindo, e a gente fazendo projetos e projetos, e ela dizendo: pode formar projetos para outra reencarnação. Então, é necessário desenvolver a inteligência. A segunda função da máquina é a função emotiva. Desenvolver os sentimentos morais, a emoção superior, desenvolver o equilíbrio, pautar a existência dentro de uma certa marcha, que é o estado saudável. Eu tenho amigos que me dizem: mas Divaldo, eu sou tão emotivo. E eu digo mentalmente: e desequilibrado. E outros me dizem: eu não sinto emoção nenhuma. E eu digo mentalmente: e é esquizofrênico. Então é necessário ter um certo equilíbrio. Eu tenho uma amiga espírita que é extraordinária, mas ela é tão emotiva que certo dia morreu o marido de uma amiga nossa. Era um amigo comum. E a viúva telefonou-lhe do cemitério: venha depressa me ajudar, porque as pessoas são impiedosas. Abraçam e perguntam: de que morreu? Eu aí tenho que contar a história toda. Quando eu acabo de contar, vem outro: olá, como vai? De que morreu? E eu tenho que contar. Ninguém está interessado em saber, mas a gente pergunta, né? Uma curiosidade mórbida que a gente não presta atenção. Oh, aceite meus pêsames, coitado, de que morreu? E a pobre da pessoa que está ali angustiada tem que repetir: venha para me ajudar, você é espírita. E minha amiga já começou a chorar. Pegou o carro chorando, chegou no cemitério chorando, saltou chorando, entrou na parte das capelas, entrou em um lugar que estava sendo homenageado, desencarnado, dobrou-se no caixão, chorou longamente. Quando ela cansou, ela levantou a cabeça: ué, eu não conheço ninguém aqui. A Eda olhou para o morto, não era o dela. Ela então saiu e percebeu que havia várias capelas. Então ela ficou procurando o morto dela, até que entrou. Quando ela entrou, a viúva veio chorando, abraçou-a e perguntou: você não chora? Ela disse: não, já chorei o morto errado. É o máximo chorar o morto errado. Mas desenvolvermos esse equilíbrio, a gente participar, esforçar-se por ser solidário, colaborar com alguém que está sofrendo, um aperto de mão, um gesto, um sorriso, uma palavra gentil, uma forma de benignidade, de dar um não com um sorriso, ao invés de dar um não com uma pedrada. O ato é diferente, mas o efeito é bem diverso. Então nós temos a terceira função da máquina. A terceira função da máquina é a função do movimento. Nós somos um corpo, ou nele estamos, criado para mover-se. Ele tem um ritmo para poder os ossos ficarem permanentemente localizados dentro dos seus encaixes e dos seus nervos. Na atualidade, a maioria de nós é totalmente colunável, quer dizer, sofre da coluna. Quase todos nós temos um bico de papagaio ou um arquipélago de bicos, um desvio disto ou daquilo, qualquer uma coisa. Eu também tenho. Eu tenho 2 vértebras que desencarnaram. Eu sinto uma dor permanente. E meu filho médico me levou a um grande ortopedista que havia sido aluno dele. Ele fez uma série de estudos radiológicos. E quando terminou, disse assim: Sr. Divaldo, a doença do senhor é um problema óbvio. Eu digo: nossa, olha que doença, motivos óbvios. É raro ter alguém com uma doença dessa. Eu disse: agora o senhor me explica quais são esses motivos óbvios. É que o senhor já gastou as 2 vértebras.
Eu perguntei, mas gastei como? Motivos óbvios, a idade. Eu perguntei, qual idade? Quem já viu uma vértebra gastar por causa da idade? Que falta de respeito por a gente. Então, eu criei uma técnica, criei uma série de exercícios pessoais e digo para motivos óbvios, você está reencarnando, volte ao que era. A verdade é que estou sobrevivendo. Então, nós antes tínhamos uma forma de caminhar, porque tudo muda. As pessoas caminhávamos, o braço direito fazendo paralelo com a perna esquerda e vice-versa. Mas depois começaram os períodos dos corpos muito bem trabalhados. Ter um tanquinho aqui, imagina, o homem desse tamanho com um tanquinho aqui, e gasolina subiu anteontem, para ele poder colocar. É uma tragédia. Então eu vejo aqueles bíceps trabalhados com hormônios, aqueles indivíduos fantásticos, e a pessoa anda diferente, anda como chimpanzé de praia, para poder caber, ou então silicone. Eu tenho uma amiga que anda assim, por causa da ajuda que ela colocou no corpo, mas eu respeito. Nós teríamos que andar com uma certa elegância, sentarmos-nos muito bem, e isso eu aprendi lá em casa. Nós somos uma família de 13 irmãos, e eu sou o número 13, o número da sorte. Eu convivi com 9 irmãos, porque os outros desencarnaram antes. E curiosamente, eu sou um dos 7 irmãos masculinos. Naquele tempo tudo era melhor, porque nós herdávamos tudo dos nossos irmãos mais velhos. As cartilhas, os cadernos que não ficaram concluídos, os lápis, aquele coto, minha mãe conseguia fazer ponta, era uma mágica. E então herdávamos as roupas. Um dia eu estava com uma calça tão colorida que parecia este big prete ou prete big, qualquer coisa. Eu então olhei e disse assim, mãe, qual era a cor da calça primitiva? Porque tinha tanto remendo que eu não sabia qual era o tecido básico. E ela dizia, tá bonito, meu filho, tá bonito, o baiano tem que se vestir colorido. Olha, que desculpa para a velhice, tem que se vestir colorido. Se fosse agora, eu estaria na última moda. Estaria com um pouco de Belém do Pará e um pouco da Bahia, bem colorido, e ninguém saberia imitar. Muito bem, então eu fui herdando tudo, sapato, roupa, cama, até que eu herdei a cama, que um dia pertenceu ao meu irmão mais velho, agora já era um homem de 40 anos. Foi maravilhoso, porque naquele tempo as camas eram de tábuas e tinha lindos colchões de capim ou de outra coisa semelhante. E como o meu já tinha resistido a várias gerações, eu nunca necessitei de sonífero, porque quando eu me deitava, subia aquele pó e eu dormia. Não precisava de nenhuma substância, era muito agradável. Mas assim foi. De repente o mundo mudou, veio o colchão de mola. Uma colega minha que era rica contou-me, Divaldo, eu comprei um colchão de mola. E eu fiquei imaginando como deveria ser dormir num colchão de mola, até que um dia também eu comprei. E como só podia comprar um em cada 10 anos, daí a alguns anos uma mola quebrou aqui e eu fiquei um pouco para lá. Outra mola quebrou acolá e eu fui seguindo a ordem das molas. Em breve eu fiquei todo encarquilhado para poder pegar o futuro colchão. E lhes contarei uma muito interessante. Viajar divulgando o Espiritismo é uma bênção. Bênção maior é o que nos acontece. A primeira vez que eu fui a Tampa, na Flórida, os amigos acharam de hospedar-me na residência de um jovem casal americano. Imaginem eu falando inglês. É algo cômico. Parece um japonês falando grego. Então, eu fui apresentado e as primeiras frases, ok. O tempo todo era ok. E fomos à palestra e na hora do lanche, a minha anfitriã disse, Mr. Franco, nós reservamos para o senhor a maior surpresa da sua vida. Eu disse, meu Deus, será que eu estou traduzindo certo? Fiquei rindo, né? Dando ar de quem entendi. Digo, yes, e tal. Até que por fim,
Terminou o lanche e ela foi mostrar qual era a maior surpresa da minha vida. O irmão e amigo vai dormir neste colchão de água. Eu disse, Ave Maria, o que será? Era uma coisa assim enorme ali. E eu então toquei assim, que delícia. Foi a noite mais especial da minha vida. E eu achei graça como é que ela sabia da minha vida. Vai ter a melhor noite da sua vida. Eu digo, deve ser médium. Médium americano é assim. Pois bem, saí, eu toquei o pijama, orei, agradeci a Deus, abri a janela, contemplei o céu de Tampa e joguei-me na cama. Primeiro escorreguei, quase caí. Depois eu me deitei e notei o detalhe, eu não podia respirar, porque quando eu respirava, escorregava. Eu digo, meu Deus, o que será de mim? Abri os braços, nessa posição de asa delta, abri as pernas, ficava balançando. Eu tentava dormir. Eu então orei um Pai Nosso bem forte, de trás para frente para dar sorte. Peguei o lençol, botei no chão. A minha passa, enrolei uma toalha, deitei-me. E no dia seguinte, ela, nice night? Eu disse, yes. Nicíssima. Maravilhosa. Foi a melhor noite da minha vida. Mas nós fomos mudando de hábitos, de colchão. E depois vieram o quê? Colchões ortopédicos. A vida é vingativa. Uma tábua antiga e um pouquinho de espuma. Então voltamos à tábua de minha casa. Como minha mãe era sábia, já havia desenhado o ortopom, o ortopé, o ortomão, o ortocabeça. Ela já havia desenhado. Então nós perdemos a postura, não sabemos andar. A questão é grave. Eu estava em Geneva e a minha amiga, professora de psicologia da Universidade de Geneve, uma notável mestre psicóloga, a viúva do Dr. Ré, colaborador de Piaget, e ela me disse, Divaldo, eu te vou apresentar ao presidente da sociedade de psicanálise. É um homem notável. Eu digo, ai meu Deus, o que será de mim? Porque psicólogos, psicanalistas, eles olham para a gente enquadrando, né? Se a gente ri muito, ele faz desvario. Se fica muito sério, conflito. Se mostra muito dente, exibicionismo. Então, o que a gente fizer, vai enquadrando. E eu comecei a imaginar como é que eu deveria fazer. E fiquei, aí eu treinei. Quando ele chegasse, meu Deus, eu vou ficar assim. Mas nesta posição, tem uma corrente de Lewy, que diz que é uma posição castradora. Eu desci os braços. Mas esta é uma posição militar. Estamos na era militar, até no espiritismo, graças a Deus, na era militar. Eu não podia, era naquele período. Eu de imediato coloquei as mãos no bolso. E ao colocar as mãos no bolso, eu me dei conta que isso era a postura de malandro carioca. Eu aí tirei as mãos, cruzei. Ai, que maravilha. Fiquei ótimo. Quando chegou Sua Excelência, o psicanalista, a minha amiga disse, Divaldo, este é o doutor fulano de tal. Fulano, este é Divaldo Franco. Eu, então, muito prazer, doutor. Ele olhou bem para mim e disse assim, desarme-se. Eu digo, nossa, eu não uso nem fósforo. Desarme-se. Eu disse, pois não, mas eu não estou armado, está armado. Essa é uma posição de que está armado contra mim. Você está fechado, hein? Está primeiro me examinando. Eu disse, nossa, o homem sabe mesmo. Aí eu me desarmei tanto que foi preciso rearmar de novo. Então nós teremos que voltar.